Vamos tentar aqui iniciar nossa live com a temática segurança do paciente na emergência em tempos de Covid-19 com o professor, mestre Eric Pereira. Vou aguardar ele aqui para ver se a gente consegue fazer contato com ele. Sejam todos... Vamos esperar as pessoas chegarem. A gente faz o seguinte, você entra, aí quando eu ver que você entrou ao vivo, aí eu vou e fico esperando você me chamar, tá? Aí você fala, vou chamar o Eric, tá, não sei o quê. Aí eu vou e solicito ali para participar da sala. Vamos tentar começar aqui. Olá, boa tarde. Vamos começar a nossa live. Hoje a gente vai falar sobre emergência, segurança do paciente em emergência em tempos de Covid-19. Sou professora Kênia, faço parte da Liga Acadêmica de Oncologia e Cuidados Paliativos. Hoje a gente vai estar falando um pouco, diferente da nossa temática aqui de oncologia, mas por conta dessa questão do Covid, que tudo é muito novo, tudo muito... ainda tudo muito... A gente ainda está conhecendo, sabendo um pouco mais desse vírus, do que ele pode, como ele pode se manifestar aqui com a gente, no nosso corpo, no corpo humano. Vou convidar aqui o professor Eric para estar entrando, ele já chegou aqui já. Vamos chamando o pessoal. Enquanto isso, boa tarde. Prince. Olá! Oi, tudo bem, Kênia? Boa Tudo tarde, certinho? Boa professor tarde. Eric. Tudo bom? Tudo ótimo. Tá me Tirando que ouvindo estamos bem? aqui na quarentena, não é mesmo? No É, isolamento. Eu estou fazendo minhas lives todas aqui, ó, de frente para a porta, porque, para é mostrar que estamos em total isolamento. verdade. E aí, tudo certinho? Tudo bem, graças a Deus. Como você está? Tô bem, graças a Deus, tudo certo. Também aí na quarentena também? Tudo certo, graças a Deus. Tudo... Que bom. Ai, muito bom te agradecer aí por ter aceitado o nosso convite, tá? Da Liga Acadêmica aqui da Escola Estácio. Foi o que eu falei no início, não é muito a nossa temática, mas eu penso que em tempos de Covid-19 a gente tem que disseminar sim conhecimento, tá? Mostrando, falando um pouco sobre esse contexto, até porque tudo é muito novo, né? Tudo é muito diferente, as coisas estão acontecendo e a gente está conhecendo o vírus aí conforme as coisas vão, se ajustando aí nas nossas práticas médicas de saúde, né? Então, você veio com essa temática, eu assisti já uma live sua falando sobre essa temática, achei bem interessante, e aí resolvi te convidar, para fazer a live aqui com a gente também, pela Obrigado. liga aqui da Estado. Obrigado pelo convite, agradeço muito. É um prazer imenso estar aqui participando, né? E estar conversando sobre a temática que é tão importante no momento, tá? Parabenizo aí a Liga pela disponibilidade que teve de me chamar, me convidar. E parabenizar também pela parceria, agradecer a parceria, agradecer também essa oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Ai, que bom.
Hum. E você está trabalhando? Como é que você está? Você está de quarentena ou você está indo de frente, no front? Como é que está a sua vida? Tô de quarentena, né? Tô de quarentena em casa, aulas remotas o tempo todo, né? E estamos aí, né? Aula remota nas faculdades que eu trabalho. E Uhum. a assistência eu saí tem um tempo, né? Tem uns 2 anos que eu saí da assistência. Tô exclusivamente agora para docência, para pesquisa, né? Há um tempinho. Tá certo. Precisamos de professores assim, né? Que estejam aí pesquisando e tentando melhorar aí nessa questão, tanto da área da educação quanto da área da pesquisa, né, professor? Com certeza. Você quer falar um pouco da liga aí, enquanto o pessoal vai entrando? A ideia da liga, como é que surgiu, né? O pessoal que está entrando aí conhecer um pouco melhor a questão, né? De onde surgiu essa ideia da liga e tal. Então, eu sou professora da Estácio, né? Lá os alunos é uma faculdade privada e eu participei como professora substituta da Liga Acadêmica da UFRJ, na época que eu fui professora substituta, e trabalho na parte oncológica, né, do INCA, no Instituto Nacional do Câncer. E trabalho com oncologia pediátrica. Quando eu cheguei na faculdade da Estácio, né, as pessoas ficaram muito vislumbradas sobre a temática, sobre essa questão da oncologia, que é pouco disseminada, né, na faculdade, né? Então, os alunos tiveram bastante interesse sobre a temática da oncologia e a gente resolveu, né, criar uma liga acadêmica de oncologia com esses alunos que tinham interesse sobre essa temática. Então, Bom, hoje a gente faz eventos, né? A gente está fazendo as lives, que agora a gente está nessa questão remota. Então, a gente está fazendo as lives, né? Com algumas temáticas, tanto de oncologia, quanto relacionado aí aos temas que são polêmicos, né? E hoje a gente tem o Covid-19 e alguns simpósios também que a gente está realizando aí pela pelo Microsoft Teams, né? Uma plataforma que a gente tem hoje pela Estácio, e aí a gente realiza as reuniões da Liga online e faz alguns eventos aí também por essa plataforma, né? Já estamos organizando aí agora o mês de junho, né? Que é o Junho Laranja, a gente fala um pouquinho da leucemia, né? Do combate à leucemia. Então a gente vai fazer aí, se Deus quiser, na próxima semana esse evento. Já estou convidando aí a todos e fazendo já o show. merchan, Com certeza. Eles né? não Para o me pessoal via para divulgar participar. depois. A gente vai começar a divulgar aí, né? Nas plataformas das redes sociais para que o pessoal possa participar. Beleza. Show de bola. E aí você, né, veio aqui falar um pouquinho sobre essa questão, né, da segurança do paciente, o que eu acho Uhum. também, a gente vai falar em tempos de Covid-19, mas é bem pertinente também, né, professor, que a gente fale sobre a questão da segurança do paciente também, aí por conta também da oncologia, né, a gente tem Uhum. essas questões da segurança do paciente também em pacientes oncológicos, né, então a gente vai focar no Covid-19, mas lembrando os alunos, né, e a quem estiver aqui com a gente nessa live, que a segurança do paciente é para todos os pacientes, em todas as É, suas patologias, né? A gente precisa estar olhando esse paciente com toda uma segurança, com todos os protocolos que seguem aí a segurança do paciente, né? E aí com eu vou te certeza. pedir para começar, então, para a gente iniciar aí falando um pouquinho, Vamos. né, sobre esses Uhum. protocolos, né? Que protocolos são esses? Quando que surgiu? Né? Uhum. Por que que você, né? Eu sei que o seu mestrado foi relacionado sobre a segurança do paciente, o que te incentivou aí, te motivou a estar pesquisando sobre essa temática da segurança do paciente. Perfeito. Só quebrar um pouquinho o protocolo aqui, mandar um abraço pro pessoal que está entrando aqui, ó. Eu vi a Mônica, que fez faculdade comigo, Mônica Coutinho. Tem a Estela também aqui, uma pessoa maravilhosa que eu conheci. Abraço, tá, Estela? Quebrar um pouquinho o protocolo aqui, tá? Tá? Pode mandar beijo, tá todo mundo querendo beijo, ainda mais agora nesse tempo de isolamento, as pessoas querem beijo, professor, pode mandar. Então, que são Uma pessoas vez assim. alunas que estão entrando aqui também, tem os colegas Aham, também que estudaram com a gente. Eu vi aqui, quem foi que entrou aqui que eu vi? Luana entrou aqui. Enfermeira show. Luana fez mestrado com a gente. Aham, legal. Então,
O meu mestrado foi sobre segurança do paciente no atendimento pré-hospitalar, né? E terminei o mestrado ano passado na Escola de Enfermagem na Anelli. Eu acho que você apertou alguma coisa aí, o Kenny. A câmera, tem que virar essa câmera. Opa, peraí. Muita tecnologia, professor. Acontece, foi. Apertou algum botão errado aí e virou a tela, não tem importância não. Então, a questão foi que eu solicitei, né, eu tive a ideia de estudar a segurança do paciente no atendimento pré-hospitalar e lá em 2016 eu já começava a estudar na minha pós-graduação em urgência e emergência na Unigran Rio e eu aprofundei mais a temática no mestrado, né? Então, na pós, eu fiz uma revisão mais voltada também para o transporte de paciente, na TIH, transporte inter-hospitalar, e no mestrado eu falei mais do APH propriamente dito, né? A grande questão é que a segurança do paciente no atendimento hospitalar é pouco conhecida, né? Não só no Brasil, não só no Brasil, porque a gente tem uma máxima aí, né, que no APH é uma questão cultural de que o APH o importante é salvar a vida, meio que não se importando, entre aspas, claro, como que esse paciente vai chegar, né? Então eu fui contra esse paradigma de achar que tudo é possível, né? Que tudo é possível, não, que tudo é permitido. Então eu fui formado meio que ouvindo essa ideia de que o importante é salvar, o importante é salvar. Aí eu ficava me questionando, né? Como que a gente está salvando esse paciente? Quais são os mecanismos que a gente pode estar traçando para trazer a questão da segurança do paciente no atendimento pré-hospitalar. E eu fui pesquisar isso, trabalhei em ambulância por um tempo, e quando eu comecei a fazer algumas literaturas, a buscar literaturas nacionais e internacionais, eu vi que o tema era muito discutido. E as discussões que a gente tinha, ela era muito superficial. Assim, no superficial eu não digo que no sentido de não abranger muito o cenário, né? Então, temos algumas pesquisas que falam sobre comunicação, tinha algumas pesquisas que falavam especificamente sobre medicação, e eu quis meio que desbravar o cenário como um todo. Então, foi até bem questionado. Eu acho que você pegou essa época lá no mestrado que a gente fez junto, o pessoal ficava me Uhum. questionando, Érico, você vai falar sobre segurança do paciente no APH, voltar daqui, medicação, voltar da queda, vou falar de tudo, né? Então, eu fiz um instrumento com 54 variáveis, né? Foi um instrumento totalmente montado por mim, basei no protocolo de segurança do paciente da Organização Mundial da Saúde, que ela vem estratificando 13 itens de risco ao paciente, e desses 13 eu estratifiquei 8, voltado especificamente para o atendimento pré-hospitalar, né? E eu pude observar, entre outros, que a gente não tem como Então pegar você pegou 3 protocolos, Eric? Porque nós Não, temos 6 protocolos, né? isso. Na verdade, eu não não me fechei especificamente às metas internacionais, não. Eu fiz a Hum. meta, eu fiz a meta, mas eu pensei um pouco além da meta. Um pouco não, acho Uhum. que metade do meu trabalho não tem nada a ver com a meta internacional. É aí que eu começo a debater, né? Porque quando a gente trabalha com atendimento hospitalar, a gente sabe que o que acontece no APH é totalmente diferente do que acontece no intra. Então, os incidentes que acontecem no pré não necessariamente são iguais ao que acontece no intra. E Uhum. as metas internacionais, elas são voltadas especificamente para o intra-hospitalar, né? Então, quando você faz essa correlação de pré e intra, você vê que as metas internacionais, elas não contemplam todos os riscos que o paciente no APH está subtendido, né? Claro, a gente trabalhei a meta, como eu falei para você, das 6 metas no meu mestrado, eu excluí uma, que é sobre cirurgia segura. Então, entendendo Não tem nada a ver com o hospitalar. assim, até que no APH a gente pode fazer alguns procedimentos cirúrgicos, mas quando eu fui quantificar, eu observei que esse dado não teria tanta expressividade quando a gente trabalha com o rigor Perdão. metodológico que eu trabalhei com, como é que fala? Com pesquisa quantitativa. Ah, Então, então eu observei 236 ocorrências, né? 236 chamadas. 230, eu tive 2 alunos para me ajudarem, né? Que são ajudantes de pesquisa, um deles até entrou aqui agora, que é o Cristiano.
E dessas 236 ocorrências, eu já sabia, eu não observei nenhum procedimento cirúrgico. Então, um dreno de tórax, né? Então, uma descompressão torácica. Então, muito pouco. Então, das 6 metas, a segurança do paciente no procedimento cirúrgico, eu retirei e trabalhei com as outras 5. Só que, conhecendo bem o cenário, eu sabia que eu não podia me fechar nessas metas internacionais, porque a PH ela vai além das metas internacionais. Um exemplo clássico é o tempo-resposta. O que é tempo-resposta? É o tempo do acionamento até você começar a atender o paciente. Então, quanto tempo você vai demorar entre ser acionado até chegar no paciente e começar a prestar o socorro, né? Então, quando a gente trabalha no atendimento pré-hospitalar, a gente fala que tempo é músculo e tempo é cérebro. O que isso quer dizer? A grosso modo comparando, né? O tempo que a gente fica sem atender o paciente infartado é uma injúria miocárdica a mais que vai estar se agravando. O tempo que a gente demora a atender o paciente com AVC é um dano maior que a gente vai estar causando. E isso não é contemplado isso não é contemplado nas metas internacionais. Você não vai ver lá estratificado isso, né? Conhecimento da equipe, eu observei também a questão de uso adequado de protocolos, né? A questão de uso de gases e medicamentos, então, uma boa oxigenação para o paciente, como é que estava sendo essa oferta de oxigênio dentro da viatura, se estava tendo escapamento de oxigênio ou não. Então, essas questões, no APH, isso não contempla muito nas metas internacionais que foram todas feitas, né, pensando no INTA. Então, quando a gente traz, por exemplo, qual foi a especificidade do meu trabalho, né? A gente tem Já está hoje no Brasil pensando até em criar novas metas de segurança para o APH, né, Eric? Porque voltados. você já fez um leque tão grande assim que você já está pensando, pô, peraí, vamos criar aí protocolo de Tal, metas do professor Eric. talvez como é que eu posso dizer? Umas metas específicas, né? Metas específicas para o atendimento hospitalar, né? É isso aí. Então, se a gente pensar, por exemplo, no atendimento hospitalar no Brasil, hoje, ele está presente em mais de 3.500 municípios brasileiros. Isso representa 82% de todo o território nacional, 82%. São dados do Ministério da Saúde de 2018. Se você ligar 192, você vai ser atendido por um hospital, por uma ambulância, né? Então, quando a gente pensa nisso, a gente tem uma grande quantidade de pacientes sendo atendidos, né? Então, é como se a gente pensasse no APH hoje como sendo um grande hospital. Um grande hospital que atende aí, não conseguir, pelo Ministério, saber o número de pessoas que são atendidas aí pelo SAMU, né? Não consegui esse dado estatístico, mas essas 82% de cidades brasileiras, 3.500, representam mais de 180 milhões de brasileiros. Então, se você imaginar um hospital com 180 milhões de pessoas, né? É assim que eu vejo a PH, é assim que eu vejo a segurança do paciente no PH. Um hospital grande com 180 milhões de pessoas. E E que tem pensando. tantos riscos quanto um hospital mesmo, né, Eric? Porque imagina só, né? Porque dentro do Uhum, hospital a gente tem um nível, eu posso dizer que está meio que concentrado naquele espaço. O perfeito, APH não, o APH é um espaço muito mais amplo, né? perfeito. Qual a especificidade da PH? É um cenário que sofre muitas observações, sofre Tem o muito meio externo, né? O meio externo, o meio pessoas externo, externas, né? sofre O meio muita externo influência. influencia muito. É muita influência do meio externo, né? Então você está atendendo na rua, você está cercado por pessoas, estão te olhando o tempo todo. Isso pode Agora, influenciar então, com a o atendimento internet, com as câmeras, né? o Tudo está tempo todo. tendo. O tempo todo ali. Dentro da ambulância é um local onde você tem pouco espaço físico para atendimento. Então, se você imaginar uma ambulância, né, o espaço físico de uma ambulância, né, internamente, é, qual a emergência que tem um espaço daquele? Nenhuma. Você pode pegar uma emergência menor que for, lá no interior do Brasil, que com certeza ela vai ser maior espaço físico do que uma ambulância. Então, Nossa, é horrível, porque a gente está, às vezes. Eu já trabalhei em ambulância, e quando a gente está na ambulância, se o paciente tem alguma intervenção cardíaca aí de uma parada, nossa, é horrível. Você não tem como, porque você está se movendo, se locomovendo, como é que você massageia e se segura ao mesmo tempo, né? É perfeito. tempo. E tem a questão também, por exemplo, o APH ele vai sofrer influência de tempo, né? Chuva, frio, então você está ali o tempo todo, né? Quem dentro de um hospital que está trabalhando pegando chuva, né? Então, assim,
essas especificidades eu me questionava muito, muito antes de iniciar o mestrado, antes de montar o projeto, né? Então eu falei, cara, o que acontece na PH para a gente começar a trazer? Então, trazendo um pouco da perspectiva da segurança do paciente, ela tem ela sempre existiu. A ideia de segurança do paciente sempre existiu, né? Acima de tudo, não causar mais dano, já dizia lá os tempos remotos, né, da enfermagem e da Uhum. medicina. Mas a gente tem lá em 1999 a criação, a publicação do relatório Errar Humano, que vem trazendo a grande quantidade de mortes por evento adverso nos Estados Unidos, né? Lá em 1999, perdão, em 2004, a gente tem a Aliança Mundial para a Segurança do Paciente, a nível mundial mesmo, né, pela Organização Mundial de Saúde. E no Brasil, a gente tem o marco conceitual, que é 2013, com a publicação do Programa Nacional de Segurança do Paciente. Então, se você for observar, no Brasil, a estrutura de medidas eficazes e efetivas, uma política de segurança do paciente no Brasil, você tem de 2013 para cá. 2013 é o ano que eu me formei, se for Super pensar. recente, né? Bebê, Super tipo, recente, super recente. recém-nascido aí. Isso, super recente. Então a gente está começando agora a discutir segurança do paciente no intra e dirá no pré, né? Então, assim, aí em 2014, eu comecei a fazer minha pós-graduação em emergência. Então, menos de um ano depois, eu já estava tentando estudar a segurança do paciente na ambulância e eu contemplei no mestrado. Qual foi a minha grande indagação no mestrado? É porque a gente tem na resolução de diretoria colegiada, RDC 36, de 2013, da Anvisa, que ela traça planos de segurança do paciente e traz também a necessidade, a obrigatoriedade de criação de núcleos de segurança do paciente em todos os serviços de saúde, público, privado e filantrópico, né? Então ela diz o seguinte, tem que ter um núcleo de segurança em todos os estabelecimentos para trazer medidas, né, de boas práticas que vai garantir o mínimo ali de segurança do paciente. Só que essa mesma RDC, ela fala que não é obrigado você ter núcleo de segurança do paciente no atendimento pré-hospitalar e no serviço domiciliar, ou seja, que a gente teria ali mais ou menos o PSF, né? Uhum. Então, por que eu questiono essa RDC 36? Eu ficava me perguntando, né? Será que o ambiente pré-hospitalar é tão seguro ao ponto da Anvisa manter uma normativa que não obriga o núcleo de segurança do paciente na PH? Então, como é que a gente vai provar, né? Então, eu tinha que provar. Eu sabia que Uhum. o ambiente é inseguro porque eu trabalhei, né? Então, assim, e eu já sofri, Quem enfim, trabalha sabe, né? Não, quem nas trabalha ambulâncias sabe. sabe, Quem trabalha exatamente. sabe. A gente sabe que os riscos que o paciente está encontrando, a gente enfim, né, vai ficar se expondo aqui, mas já passei por alguns problemas relacionados à segurança do paciente, comunicação, né, risco de queda, um montão de situação. Quando a gente vê aqueles vídeos, Eric, que a ambulância abre, o paciente sai assim. Tá, E a ambulância assim, tá correndo e o né, paciente sai a pela gente tá lá porta de trás. embaixo. Esse ano agora, não sei se foi esse ano, no final do ano passado, morreu uma paciente em Juiz de Fora que o monitor cardíaco caiu na cabeça dela, dentro da Jesus. ambulância. Então o Nossa. paciente foi para uma avaliação, né? Não lembro agora como é que foi para uma avaliação dentro da ambulância, o material não estava bem seguro, não tá, o monitor cardíaco cai em cima da cabeça do paciente. Então, outro o relato que eu já tive, que não saiu na mídia, né? Do cilindro de O2 não está bem preso, a ambulância faz a curva e cai na perna do paciente, quebra. Então, assim, são situações, né, que eu sei que Graças a existe. Deus eu nunca passei por essas coisas. É, a gente tem essas questões aí, né? Então, o que eu fiz? Eu quantifiquei os eventos, os incidentes em saúde, quantifiquei através de uma pesquisa quantitativa. De onde veio a ideia? Veio a ideia de tentar não trazer o problema à tona, mas sim meio que, ó, isso existe. Isso existe. O cenário é perigoso. A gente precisa discutir com a equipe medidas eficazes e efetivas para a segurança do paciente. Então, quando a gente refuta, por exemplo, a Anvisa, né, que eu fico batendo essa tecla direto, eu quero ir mostrar para eles que a segurança do paciente no atendimento pré-hospitalar é algo que a gente precisa discutir. E aí eu quantifiquei, né? Eu quantifiquei esses incidentes. Aí o que eu fiz? Montei um instrumento próprio que me deu um trabalho imenso. Montei um instrumento para mim, para a orientadora, né, claro, com 56 variáveis
e essas variáveis, eu estratifiquei essas variáveis em blocos, que são os 8 blocos de incidentes em saúde preconizado pelo Ministério da Saúde lá em 2009. Então, o que, que eu tirei da ambulância, né, que não é específico da ambulância? É o hemotransfusão, que o Ministério vem trazendo essa questão, né? Hemotransfusão, a questão de estrutura física, eu também não avaliei muito estrutura física, que daria um outro trabalho, e eu quis pegar aquelas do atendimento direto ao paciente. Eu também não peguei a parte que fala sobre dieta. Então, a dieta no paciente em APH é algo que a gente pouco faz, então vai instalar uma dieta no paciente, não faz muito sentido, né? Então, eu estratifiquei, São foram mais quatro. os momentos agudos do paciente, né? São tratamentos Perfeito. agudos que ele precisa naquele momento e de imediato, né? Agudos e imediatos, né? Agudos imediatos. Você tem que tirar ele daquela forma aguda e levar o mais rápido possível, né, com segurança, para o atendimento intra-hospitalar de referência. Que é um outro ponto também que não contempla na meta internacional e eu avaliei no meu mestrado, é a questão do para onde eu estou levando esse paciente. Então você tem um paciente que está com possível traumatismo craniano. Né? Então, um paciente que possivelmente, pela cinemática, você viu que ele possivelmente tem um traumatismo craniano. Se eu pego esse paciente e levo para o hospital que não tem neurocirurgia, eu estou causando um segundo dano no paciente. Porque o tempo-resposta ali vai atrasar. Então, é o que acontece hoje nas grandes emergências, também está muito relacionado a isso. Né? O que o paciente precisa? Estou levando para o hospital que a gente chama de hospital de destino definitivo, né? Que ele vai ter o recurso que ele precisa. Isso a meta internacional nunca contempla. Né? Então, como está sendo instruído esses pacientes, esses profissionais, o encaminhamento, a questão da referência contra referência, então vem trazendo isso muito na discussão. Eu ia falar justamente isso. Teria que ter um hospital referência, né? Se a gente está num determinado lugar, em um determinado evento, automaticamente você já sabe, né? O profissional que está ali na ponta, ele sabe qual é o hospital de referência dele, porque isso já está Uhum. instruído ali para ele, né? Já está ali. Hospitais relacionados a trauma tal para esse tal lugar, para cardíaco para tal lugar. E hoje em dia a gente sabe que não é assim, né? E tem a questão às vezes, de uma neurocirurgia. O neurocirurgião está lá, ele veio, está no plantão, está em cirurgia, sabe? Então, assim, tem essas questões que a gente também tem que discutir. Eu discuti isso no mestrado também. Se você tem um único hospital que é referência em neuro, mas não tem neuro naquele dia, você vai levar para lá, o paciente vai ter uma complicação, né? Então, não é melhor tentar uma outra porta de entrada? Então, eu discuti isso muito também, por causa desse tempo-resposta, né? Alguns pontos no atendimento pré-hospitalar, nas minhas discussões, trouxeram assim, alguns desconfortos, né? Vamos colocar assim. O primeiro deles é a questão da identificação do paciente, né? Então, você pensar na questão da identificação, vamos passar as metas, né? A identificação do paciente na PH, como é que a gente faz, né? Ou não faz. Então, se, o que eu discuto, né? Vamos lá. Primeiro ponto, quanto tempo a gente demora para fazer uma pulseirinha e colocar no paciente, né? Já começa por aí. Porque a discussão de quem trabalha na PH é que algumas medidas você não. Se você fizer, você vai deixar de fazer uma assistência ao paciente. Aí eu me questiono, né? Colocar a pulseira no paciente, você vai gastar quantos minutos aí para colocar ao ponto de ter uma complicação no paciente? Isso aí você vai gastar alguns segundos. E se você pensar na PH como a porta de entrada do SUS, né? Então, o que o protocolo diz? Quando você chega o paciente chega no SUS, ele tem que ser, SUS não, perdão, qualquer unidade, ele tem que ser identificado. Então, se nós estamos fazendo o primeiro atendimento a esse paciente, então é função nossa, a princípio, né, a gente conseguir aí fazer essa identificação. De que modo? Pulseira, com duas indicações ali, nome completo e data de nascimento, nome completo, nome da mãe, nome completo, sei lá, e número de prontuário do banco que você está ali fazendo, enfim, né? Tem essas questões que a gente tem que trazer. A outra questão da meta é a relação à comunicação. Então eu observei muita falta de comunicação entre as equipes do pré e do intra-hospitalar. Então quando você chega no intra-hospitalar, você vai paciente, né? Então eu estratifiquei isso também, essa comunicação, de como é essa passagem do paciente, né? Porque a gente traz muito o SBAR como algo efetivo.
O SBAR, a técnica do SBAR, do mnemônico SBAR, né, que é a situação e tal, e recomendações do paciente, ele é muito bem eficaz no intra-hospitalar. Mas quando você está no atendimento hospitalar, que você não conhece nada do paciente, tem que começar tudo do zero. Então, o Às vezes não SBAR, tem nem acompanhante para te informar, né? Coisas pregressas desse paciente. Eu não sei se ele é diabético, se ele é hipertenso, né? Se ele já tem uma história já de utilizar remédios psicoativos, e aí pode uhum, ter sido algum acometimento por uhum, ele estar ali precisando de um atendimento, né, pré-hospitalar, né? A gente não sabe. perfeito. E tem a questão de como a gente vai passar esse caso para a continuidade do cuidado, né? O que você fez com esse paciente, né? Como você encontrou? Exemplo, o paciente está saturando mal, em tempo de Covid agora, né? O paciente está saturando mal? Tá. O que você fez dentro da ambulância? A saturação dele estava quanto? O oxigênio que você ofertou melhorou a saturação dele? Que eu posso pegar um paciente, colocar uma oxigenação nele de 5 litros aí em macro dentro da ambulância, chega dentro do hospital e a saturação não melhorou assim mesmo. Então, essas ocorrências, né, o que você faz com o paciente, a gente precisa aí entregar essas recomendações para dentro do hospital também, para ter uma continuidade, né? O paciente está com dor, o que você fez no atendimento hospitalar? Ah, eu fiz um tramal. Deu tempo de fazer efeito? Não, o paciente está com dor ainda. Porque corre o risco do paciente chegar sentindo dor, mas você não teve tempo de resposta da medicação fazer efeito. Aí chega dentro do hospital, fala que está com dor, o que eles vão fazer? Repetir a medicação. Então, assim, essa comunicação, E aí faz uma superdosagem no paciente e não. superdosagem de morfina, superdosagem de tramal, então, assim, são várias questões que isso vai impactar com certeza na segurança do paciente. Se você for pensar no paciente sangrando, né? Então, quantos possível de sangue ele sangrou no atendimento hospitalar? Isso é importante para quando você chegar no intra, o médico saber se ele vai, através da clínica e do exame laboratorial, se vai ou não precisar hemotransfundir esse paciente. Então, assim, Uhum. a questão da comunicação ela é primordial. Tanto a verbal, na passagem do caso, né, quanto a escrita. No meu mestrado eu observei que 92% das fichas de atendimento, 92% das fichas de atendimento, tinha pelo menos um dado sem estar anotado. Então, assim, saturação, é questão de pressão arterial do paciente, é questão né, de Glasgow. Pelo menos um dado ali não estava anotado. Em algum momento isso vai fazer falta para o paciente. Mas será que é porque o povo é preguiçoso, não gosta de escrever, porque tem algumas coisas que, né, não são prioridades? O que você entendeu aí desses processos? Acredito que um pouco de tudo. Um pouco de tudo. Mas a questão maior talvez seja a conscientização da importância de se relatar. De você Até anotar. porque né, a gente pensa que por ser um atendimento pré-hospitalar, de emergência, a gente, né, tem que ter algumas É, prioridades, né? E é, aí, às e, vezes, essa prioridade na escrita, né, lá na frente vai fazer todo o diferencial, né? com certeza. E amanhã depois você pode estar tendo que responder algum processo, né, por exemplo. Então, cadê a ficha de atendimento? Aí pega a ficha, está toda incompleta. Então, assim, até para respaldo profissional, né? Então, outra questão que deu bastante polêmica lá no mestrado foi a questão da higienização das mãos, né? Então, assim, Nossa, hoje a gente está trabalhando muito isso, né? Na questão do Covid, o tempo todo falando sobre isso, mas 2 anos atrás, quase, quando eu comecei a fazer a pesquisa de campo, né? Aí a campo mesmo, eu observava poucas vezes que o profissional higienizava as mãos, né? Aí vem aquela questão, Eric, eu vou higienizar as mãos na pH como, né? Como que eu vou higienizar as mãos na pH? tem Então a gente pia pode, na ambulância? não tem pia, então a gente pode aí estar usando o álcool em gel, né? Álcool em gel que nesse momento na rua vai substituir, né, a questão da lavagem das mãos, mas chegar dentro da base tem que lavar as mãos sim, tem que trocar luva. Eu observei bastante essa questão de falta de troca de luva, então uma única luva para fazer todo o atendimento do paciente, então foi meio ruim, né? E os estudos, o que os estudos trazem? Eles trazem que, por exemplo, nos Estados Unidos, eles fizeram um estudo coletando suave das mãos dos profissionais da PH, né? Coletou suave e identificou lá que quase 40% de todos os profissionais tinham microbiota na mão resistente. Então, assim, o risco de infecção para esse paciente
É muito, né? É isso. Muito, mãe. Então, a higienização das mãos lá, eu observei que quase 70% não trocava nem a luva, uma única luva durante todo o atendimento, então a gente precisa estar conversando com esse pessoal. E o que os estudos dizem? Né? Essa questão mesmo do profissional achar que não é importante, que vai perder tempo, que, sabe? Então, se você for fazer um paralelo com o intra-hospitalar, no intra-hospitalar você tem um montão de gente vigiando, entre aspas, né? Então, você tem aquelas pessoas que estão sendo vigiadas, tem uma rotina, tem o coordenador, tem o pessoal do CCH, mas na ambulância você não vai ter ninguém te vigiando. Então, é Uhum. você e o seu amigo ali, condutor, ou um médico. Então, alguns artigos trazem que essa higienização das mãos com álcool 70, com a troca de luva, vai estar refletindo também no conceito de você trazer uma prática de, como é que fala? De boas práticas do profissional, né? De humanização, a questão de integridade do paciente e tudo mais, né? Então você tem uma questão ética a se cumprir, né? Você fazer o certo quando ninguém está te vendo fazer. Então, um artigo bem interessante que eu li esses dias falava sobre isso, sobre você ter uma questão ética na higienização das mãos no atendimento pré-hospitalar. Eu fui da CCIH de um hospital da rede privada. E eu achava muito engraçado as pessoas, quando a gente chegava nos postos, né, nas enfermarias, olha, o paciente agora está com uma bactéria multiresistente. E aí a gente chegava, agora que eu já brejei, já abracei, já aquilo, já outro. Eu falei, gente, mas espera aí, desde que momento vocês abraçam e beijam o paciente? Assim, mas tem que É, fazer uma higienização, tem que ter sim, todo um, preparo, né? um preparo para ter contato com esse paciente, né? Então, assim, vocês abraçam e beijam, e assim, o paciente às vezes não está escrito na testa, né? Que ele tem algum tipo de doença infecto-contagiosa. Agora, com a Covid-19, as pessoas mudaram um pouco esse perfil, né? Então, assim, a gente teve um distanciamento, aí depois a gente pode falar até um pouco da humanização, mas a gente também precisa pensar um pouco, né, no que a gente está exercendo de profissão, né? Qual é o nosso dever e o nosso papel para estar diminuindo aí essa contaminação, porque é o que as estatísticas e os estudos dizem, o que mais faz essa contaminação e essa disseminação dessas bactérias multiresistentes é as mãos, né? A contaminação das mãos, né? Perfeito. E com certeza, você tocou num ponto interessante, Kenny, porque antes de Covid, né, a gente não tinha muita atuação da CCH, pelo menos assim, que eu tenha conhecimento, né? Não tinha muita questão da comunicação entre CCH e ambulância. Então eu trabalhei no hospital, né? E eles não vigiavam a ambulância, eles não faziam lá a visita à ambulância. E isso é complicado, né? Porque se precisa ter Uhum. o pessoal do CCH fazendo protocolos de desinfecção da ambulância, de produtos que serão utilizados, né? O que vai usar em qual lugar? Será que o cloro funciona para toda ambulância? Será que o álcool 70 vai funcionar para toda ambulância? Então, assim, qual frequência de limpeza e desinfecção da ambulância, né? Então, assim, em tempos de Covid, a gente está tomando um cuidado maior né, porque tem esse critério rigoroso, que é risco de contaminação para o paciente, é risco de contaminação profissional, que eu acho que, se eu pudesse falar, né, assim, pedindo um pouco de permissão a quem, né, está sofrendo muito com muitas perdas com o familiar, o legado, entre aspas, do Covid para a área da saúde, eu acho que principalmente do APH, vai ser essa perspectiva de lavagem das mãos, de cuidado com EPI. Então, assim, do meu mestrado, que eu fiz, né, como a gente estava conversando, ano passado eu acabei de coletar os dados, ninguém se falava, não tinha Covid, Uhum. 87% dos atendimentos não tinha nem EPI dentro da ambulância. Então não tinha capote dentro da ambulância. Por que não tinha capote? É porque não existia capote? Não. É porque se você não usa, você não vai pedir a compra, Não, né? exatamente. Quantos atendimentos a gente tinha que o profissional da PH estava de máscara cirúrgica, por exemplo? Capote. Eu falo, Eric, mas tá, 0,0%. Eric, mas Eu tá posso ali falar perto. de carteirinha, porque como eu trabalhava, eu não utilizava máscara. Claro, também não. Às vezes Dificilmente eu colocava incomoda, né? uma máscara. E a gente não sabe, né, se o paciente tem tuberculose, se não tem. Hoje a gente fala do Covid, mas tinha tuberculose, né? A Com tuberculose está certeza. aí, ó.
Há anos-luz no nossa Então, a vida aí, gente né? está funcionando o paciente sem óculos, está funcionando o paciente, às vezes, até sem luva. Sem luva. Então, eu discuti isso no mestrado também. Essa Ah, não questão de tem risco. contato, professor. A gente tem que ter o contato aqui, né? Não dá. Tem essas questões, né? Então, assim, isso não. Cara, você ia discutindo isso com as pessoas, elas ficavam, né? Enfim, eu acho que o legado, se eu pudesse falar de legado do Covid, eu espero que seja isso, né? De um bom reconhecimento da equipe, da importância, né? De estar tendo essas medidas, tanto do EPI quanto lavagem das mãos, né? E desinfecção da ambulância. Porque tem ambulâncias aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, que são desinfectadas uma vez por semana. Tipo, né, tia, antes da Covid, então desinfectou hoje, só vai desinfectar na semana que vem. Mas quais pacientes você está transportando? Ambulância avançada. Qual a característica de uma ambulância avançada? Paciente grave. Então, às vezes, tem que fazer TIH, transporte de paciente que já está internado. Então, assim, dentro dessa conjuntura, igual você falou, o paciente está dentro de casa, você foi acionado por uma insuficiência respiratória. Qual é a causa de insuficiência respiratória? Você não sabe. Pode ser desde uma bronquite até como é que fala? Uma tuberculose mal curada. Então, aquele paciente que está com bactéria multiresistente, que interrompeu o tratamento, né? Então, fez um mês de tratamento, parou, trabalhei em PSF, isso existe muito. Aí você chega lá, o paciente não vai te falar que está com tuberculose. Você está ali tratando o paciente, né? E se colocando em Uhum. risco ocupacional. Então, tem essas questões aí que a gente precisa debater, né? E conversar sobre. E você percebe essa mudança, Eric? Seja depois, né? Você falou que ano passado que teve essas questões, foi o seu mestrado, e esse ano com o Covid, você já andou observando, já viu que teve algumas diferenças, né? Como é que está sendo aí? Você já observou alguma coisa? Então, o pessoal começou agora a produzir protocolos, né? Protocolos de desinfecção, a produzir não, perdão, produzir e implementar protocolos de limpeza e desinfecção. E quando a gente tem um risco maior também para o profissional, porque no tempo de Covid é risco para o paciente e para o profissional também. Então você já está tendo um profissional com medo de se contaminar, né? Então tem essas Uhum. questões também. E isso, medo, né? Dois pontos do medo. Isso vai mudar a conduta do profissional, que não quer se colocar em risco, né? Mas também tem Uhum. uma grande questão. A partir do momento que você começa a trabalhar muito com esses pacientes, você perde o medo e a sua atenção cai. Então, antes eu olhava bem se minha luva estava presa, hoje eu já não olho tanto, né? Então, como é que a gente vai trabalhar essa gestão da ambulância? Acabei de atender um paciente suspeito de Covid, né, insuficiência respiratória e tudo mais, e eu estou indo atender um paciente que está com um infarto, possível infarto, paciente que caiu da laje, né? Essa época agora de quarentena, estava passando agora na rua aqui esses dias, o pessoal soltando pipa em cima da laje. Então aquela laje completamente desprotegida e a pessoa ali em cima soltando pipa, né? Rio de Janeiro, no dia que bateu um sol quente, né? A pressão vai baixar e o paciente vai cair. Então a gente ainda tem o atendimento de trauma, a gente ainda, embora diminuiu a característica do trauma, a gente tem muito trauma doméstico hoje, né? Dentro de casa, a pessoa bebe, cai, vai arrumar guarda-roupa, cai, abuso infantil, então essa questão do abuso infantil, a violência contra a mulher, enfim, o perfil mudou, mas os pacientes ainda existem, né? Então as pessoas estão tendo crise de ansiedade, surto psicótico, tem a questão do trauma intra domiciliar, então tá tendo isso. Então você acabou de atender um paciente com Covid, aí eu vou atender uma criança que caiu da laje. Eu vou atender entendeu? Então, assim, eu vou expor mesmo, aí tem essa conscientização, né? Não, calma aí, vamos passar um álcool 70 e tal. Coisa que a gente não tinha antes. Não Uhum. tinha antes. Então a ambulância estava E na rua, você fazia 3, 4 atendimentos e depois retornava para a base. Ninguém pensava em passar um álcool em gel, né, para desinfectar a ambulância, os equipamentos e tudo mais. Eu acredito que tenha mudado nessa perspectiva. Acredito e espero que continue, né? Então, quando essa onda passar, que o legado, entre aspas, fique, né? Vamos ver como é que são será. mudanças de hábitos, né, Érica? São hábitos que a gente vai modificando, né? Que a gente precisa modificar, né? Ainda mais
nós profissionais de saúde, né, eu acho que em relação a todos, né, foi o que a gente estava Uhum. falando. As seguranças, né, do paciente, ela não é só em relação ao Covid-19, né, ele precisa ser disseminado para todos os pacientes, seja ele, como você falou, oncológico, de trauma, ou trauma, ou paciente com índice cardíaco, né, alguma problemática cardíaca. Então, a gente precisa disseminar para todos esses pacientes, porque quanto Uhum. mais, né, a gente criar esse hábito para estar diminuindo aí os riscos que esse paciente pode vir a ser acometidos durante uma intervenção, seja ela pré-hospitalar ou intra-hospitalar, é sempre melhor para o paciente. Porque o que Uhum. a gente busca, né, é sempre o melhor do paciente. Então, Uhum. os profissionais que estão aí chegando, né, os alunos, os nossos alunos que estão aí se formando, é isso que Uhum. eles têm que colocar em mente, né? O Perfeito. objetivo deles, né, é o paciente, é o menor risco possível para aquele paciente, para que ele entre, tenha a resolução da problemática dele e que saia. Não o que a gente vê hoje, né, na maioria das nossas atuações, o paciente entra hoje para tratar, vamos dizer, um câncer, e aí ele sai, às vezes, com, sei lá, eu já vi já o paciente sai sem um pedaço do braço, da mão, porque fez uma lesão por conta de Uhum. algum quimioterápico, e aí o paciente tem que amputar aquele membro, enfim. Isso Uhum. acontece? Acontece. É menos, muito menos, né? Hoje a gente, com essa questão da segurança, dos protocolos de segurança, isso já diminuiu bastante, né? Mas, e aí, às vezes o paciente tá lá, tá tratando Covid e acaba, ou foi Uhum. tratar, né, algum outro, que eu tô aí na minha prática, aí, o paciente entra com câncer e sai com Covid-19. É, é. Né? A Tá gente precisa. acontecendo na emergência ainda, isso tem acontecido, né? O paciente está com fratura exposta de tíbia, caiu de moto. Então, do lado dele tem um paciente com Covid, porque estava superlotado, né? Então, essa gerência de leito, essa gerência de espaço físico dentro das emergências, que sempre foi lotada, né? As nossas emergências sempre foram lotadas. Agora está passando TV todo dia. Está passando Uhum. TV todo dia agora. E a gente tem hoje o SAMU, às vezes, chegando na porta dos hospitais e tem que ficar com o paciente dentro da ambulância, porque não tem leito para ser atendido. Então fica 4, 5, 6 horas. Essa ambulância parada ali, quanto tempo que a gente vai deixar de atender as pessoas, né? Então, nos Estados Unidos eles trabalham muito com tempo e dinheiro, né? Perdão. Se você tem uma ambulância parada, com uma equipe parada, olha o impacto disso para a saúde pública, né? Porque tá ali Uhum. dentro da ambulância, tá cuidando do paciente dentro da ambulância, porque não tem vaga no hospital, até surgir uma vaga no hospital, o paciente ser admitido e a ambulância poder ir atender outros pacientes, né? Então, você imagina isso. Antigamente tinha o problema da maca, né? Porque os Maca hospitais não presa. tinham maca e aí a maca ficava presa na emergência, É. porque não tinha maca para deixar aquele paciente. E aí você tinha que deixar a maca da ambulância lá, era um absurdo. E aquela ambulância ficava ali Uhum. inoperante porque a maca estava presa dentro da ambulância. Ainda existe, né? Ainda existe. Então, essas questões, por exemplo, o que tem acontecido muito também na questão do Covid, é porque a mídia fica o tempo todo, né? Só procure médico se estiver grave, só procure médico. Então, quando chama a ambulância, o paciente já está quase em parada respiratória. Quando você está gaspiando. Está com uma Uhum. respiração agônica, você vai verificar a saturação, está menos de 80. Então, assim, a mídia tem esse impacto, né? De, tá, não posso ir para o hospital, então eu vou ficar em casa o máximo que eu aguentar. Aí, quando chama a ambulância, isso vai impactar diretamente a segurança do paciente, né? Então, Uhum. o tempo, resposta e tudo mais, chega lá, o paciente está completamente com seu estado respiratório comprometido, né? Aí você vai coletar os dados, tá 2, 3 dias em casa passando mal, que estava com medo de ir para a emergência, né? Não vou para emergência que eu posso pegar Covid. O paciente estava com Covid em casa, teve um comprometimento nas suas vias aéreas, na sua respiração, oxigenação, morre dentro de casa. Então a ambulância chega lá, aí é óbito, né? E tem um ponto importante na PH também, que é a questão de saber a tomada de decisão de levar ou não esse paciente para emergência, né? Quais são os padrões respiratórios e hemodinâmicos desse paciente que a gente vai ou não indicar o acompanhamento intra-hospitalar? Quando é que eu vou observar que não, o paciente não precisa ir para o hospital, né? O hospital já está lotado, Uhum. a gente pode ser atendido, medicado em casa e ficar em repouso. Porque a ideia do SAMU também
não é pegar todos os pacientes e levar para o hospital, porque não é SAMUBER, né? A gente costuma falar isso, não é SAMUBER. Então você tem que pegar e trazer o paciente, fazer o que você puder dentro do domicílio, porque o SAMU, a base do SAMU era essa, os primórdios do SAMU era esse, você fazer tudo o que podia dentro da casa do paciente. Ah, não estabilizou? Então leva, né? Então essa tomada de decisão, também eu fiz essa pesquisa no mestrado, essa questão de tomada de decisão, né? De como isso vai impactar na segurança do paciente. Então o que acontece? Você chega e avalia o paciente agora. Os padrões hemodinâmicos dele, respiratórios, não estão bons. Faz uma medicação, oferta oxigênio, estabiliza, não leva. Ou o paciente às vezes não quer ir. Aí, 4, 5, 6 horas depois, a família liga de novo para o SAMU. Aí quando você chega, o quadro clínico do paciente está completamente deteriorado, né? E o impacto para a saúde do paciente, né? Aí no Covid a gente tem essa questão da intubação precoce, né? Então já tem essa questão de virar para o paciente, ó, a gente vai ter que te sedar, o paciente lúcido, né? A gente vai ter que te sedar, vai ter que te intubar e tudo mais. Então a ideia da intubação precoce no paciente com Covid na emergência, quando você já chega e está desfalecido, por exemplo, com a oxigenação prejudicada, então já acabou, né? Então é para intubar para ontem, tem que garantir uma via aérea desse paciente e nem sempre o tempo de resposta vai nos permitir. Fora a questão financeira, né, professor? Porque quanto mais o paciente chega mais complexo para a gente, mais financeiramente esse paciente ele vai ser para o SUS, né? Que ele Isso. vai precisar de uma antibiótico terapia prolongada, ele vai precisar de um respirador, ele vai precisar de um CTI, de uma terapia intensiva. Então, esse paciente ele vai ser muito mais caro do que se ele fosse, né, no nível médio aí, intermediário de assistência, que fizesse o atendimento rápido, de humanizado, né, e saísse de uma maneira e saísse bem, né, para que pudesse voltar às suas atividades normais. O que hoje isso não acontece, né? Quando o paciente chega para a gente, ele já é um paciente grave, em nível de risco alto e precisa de tratamento prolongado e os antibióticos são, né, caros toda a vida. Então, assim, isso impacta também nessa questão financeira, né? Tem, o impacto de saúde pública, questão financeira é muito alto, né? Então você tem essa perspectiva, né? Entrou o David aqui, o David foi meu ajudante de pesquisa junto com o Cristiano, tá aqui assistindo também. Vou mandar um abraço para eles aí. A gente não faz trabalho nenhum sozinho, né? Então a gente tem uma equipe aí que ajuda. Então eles me ajudaram bastante na questão da coleta de dados no mestrado, né? Então, essa questão também do equipamento de proteção individual, voltando no que a gente estava falando, os artigos falam aí que é muito pouco usado. Era, né? Não sei como é que vai ser. Se eu pudesse ter feito comparativo, né, antes e depois, né, claro, é outro objeto de pesquisa e tudo mais, mas eu acredito que isso vai impactar. Então, na minha pesquisa eu discuti isso com artigos de 2016 que falava que boa parte dos profissionais paramédicos, né, nem paramédico, pessoal lá do urgência e emergência da PH e intra-hospitalar dos Estados Unidos, Canadá, França, eles não usavam o EPI. E hoje eu acredito que, né, vai começar a melhorar essa questão, né? Tanto na emergência Com pré certeza. quanto Eu acho intra-hospitalar. que a gente ainda passar por grandes mudanças aí por conta dessa questão do Covid. Acho que o olhar vai ser bem diferenciado, acho que por todas essas atividades, acho que intra e extra-hospitalar, eu acho que vai ser bem diferenciado, né? A gente precisa ter uma coerência de tudo isso, né? Acho que as mudanças estão e eu acho que a gente precisa se adaptar a essas mudanças e fazer com que essa prática seja diferenciada de verdade, né? Uhum, com certeza. Com certeza. A gente vai ter esse famoso o novo conceito, né? O novo normal, que o pessoal está falando bastante. Exatamente, exatamente. Normal. Professor, o senhor quer falar um pouco mais sobre essa questão dos riscos, né, e de minimizar, né? A gente já comentou um pouquinho, né, sobre essas Uhum, questões, a questão do EPI, acho que isso uhum, vai mudar na questão dessas pessoas que fazem a prática no APH, né? Essa questão uhum. da limpeza das ambulâncias, você falou também bem. A gente pensa aí que realmente isso vai acontecer para o futuro e para nível dos profissionais, né, que estão vindo aí nessa nova era.
Eu achei bem interessante também da questão da higienização das mãos. Eu acho que a gente já pode pensar aí em alguma coisa a nível de ambulância, né? Porque a gente sabe que o álcool gel até 5 vezes a gente pode estar utilizando nas Uhum. mãos. E depois disso a gente já está virando, já passou de higienização, né? Já não é mais higienização. Então, eu acho que a gente criar aí também um novo contexto dessas ambulâncias, né? Para estar tendo essa outra visão desses profissionais que precisam utilizar, realizar essa higienização das mãos na Uhum. ambulância também, né? Eu acho que seria aí um novo padrão de ambulância pode estar vindo aí, surgindo aí, né? Acredito que sim. Nessa Acredito que sim. nova era aí É, também. uhum. A questão da higienização das mãos, como você bem colocou, a gente diz do álcool em gel quando o paciente está em transporte, você está ali atendendo, precisa, tudo mais. Mas chegou na base, tem a primeira oportunidade, tem uma pia. Eu brincava muito com o pessoal quando estava coletando os dados, né? Lavar a mão na pia da casa do paciente, por que não, né? Então o pessoal me acha meio, né? Pô, mas você vai pedir para lavar a mão ali? Cara, né? Qual o problema? Quando ele está sendo medicado ali, então eu vou antes de Uhum. instalar uma medicação, antes de instalar um oxigênio, eu vou ali lavar a mão. Quantos minutos eu vou gastar lavando a mão? Quanto tempo a gente gasta? Entendeu? Então, assim, esse fator cultural na PH e na emergência intra, ele é muito corriqueiro de falar, não vou lavar a mão porque eu vou perder tempo. Não vou calçar luva porque eu vou perder tempo. Então, nesse perder tempo, quem está perdendo é o paciente. Que, né, 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos, você vai não é perder, é investir num bom Exatamente. cuidado, né? Então, aí esse paciente vai chegar depois, ele vai ter uma infecção cruzada, pode ter, né? Uma infecção cruzada, pode ter o comprometimento do seu estado de saúde. E aí? Aí é o que eu sempre pergunto, você está salvando ou você está acabando de matar o paciente, né? Aí o pessoal, quando eu falo isso nos congressos, o pessoal fica meio assim, né? Ah, você que não troca luva, você não, a mesma luva que você bota o paciente na prancha, você bota o paciente na maca, é a mesma luva que você instala o oxigênio, é a mesma luva que você Que passa uma funciona sonda, é a bem, né? mesma luva, é a mesma luva que você está ali puncionando o paciente, ou às vezes tira a luva para puncionar o paciente. Você está salvando o paciente? Para mim, Uhum. não. É que o importante é chegar no hospital, o hospital resolve. Então você está transferindo o problema, está transferindo a responsabilidade. E eu lembro que quando o paciente chegava na emergência, né, e eles trocavam logo o acesso, né, por conta exatamente disso. Perfeito. Dos protocolos da emergência era esse: vamos trocar esse acesso que a gente não sabe como é que foi funcionado, É o justamente por certo. conta dessas práticas que não são Não. protocoladas, né? Uhum, é o certo, né? Chegar na emergência e ter o acesso venoso trocado. E hoje em dia a gente já trabalha com a questão de indicação específica do acesso venoso. Nem todo paciente na PH precisa de acesso venoso, né? Uhum. Aí a questão que eu te falei no início da briga de comunicação. Então você chega com o paciente dentro da emergência sem acesso, a primeira coisa que vai ser questionado, cadê o acesso? Não, mas É. não precisa do acesso, né? Então, o paciente em surto psicótico fez uma medicação, sei lá, IM. Para que eu vou pegar acesso nesse paciente? Né? Então, É só assim, um pouco de contaminação para aquele indivíduo, né, gente? cara, é muito, E né? agora, e agora esses protocolos de acesso realmente já estão um pouco melhor, né, professor? É, Até mesmo nas práticas intra-hospitalares a gente já tem uma percepção diferenciada. Antes era o Gelco 16, que era o melhor Gelco na emergência. Hoje em dia não. isso já foi abolido, graças a É. Deus. As pessoas têm que pensar por que eu vou funcionar aquele acesso, qual é Uhum. o objetivo dele, para qual é a meta dele. Então, tudo a gente tem que pensar primeiro, e aí eu trago muito para essa questão da pesquisa, né? Dessa Uhum. questão da que a gente precisa estar pesquisando, fazendo artigos, estudando, buscando essa diferenciação, né? Tanto a nível da graduação quanto da pós-graduação, né? A pós-graduação isso tem mais mais inserido, né? Acho que na nossa veia, né? Na graduação Uhum. nem tanto, mas essa questão da liga a gente faz exatamente para isso, para que os alunos tenham essa visão de pesquisar, de saber o porquê, de ter de sempre estar perguntando, né? Questionando por quê, o porquê Uhum. disso tudo, né? Essa questão do gel, por exemplo, na emergência, trazendo um pouco até a questão do Covid também, né? O que você quer com esse gel, né? Então, vou fazer um gel 14. Para que você quer o gel 14? O paciente está com choque hemorrágico grave.
precisa fazer volume, até nisso a gente já não recomenda o jogo Uhum. 14. No intra-hospitalar, para que você vai botar um jogo 14, 16? Então, para passar um soro rápido. Mas o que, qual, né? Para que você quer esse soro rápido? Então a gente começa a ter esses questionamentos, né? E a pesquisa. Então, quando eu dava aula Professor, de. vai cair, que a gente já falou uma Ah, hora.